Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá terminar esse assunto de língua portuguesa, fechar a quarta unidade em conteúdos, tá bom? Na semana anterior, nós já estudamos as preposições, que é um termo, uma palavra que relaciona duas palavras, certo? Ela estabelece uma relação entre duas outras palavras. E agora vamos estudar as conjunções na página 52 do módulo de vocês. O que é a conjunção? A conjunção é uma palavra invariável, já sabe o que isso significa. A função da conjunção é estabelecer ligação entre duas orações. Note, a preposição estabelece relação entre duas palavras e a conjunção estabelece ligação ou relação entre duas orações, certo? Então essa é a diferença entre a conjunção e a preposição. Note o exemplo. Marcelo se arrumou e foi ao cinema. Esse I relaciona duas orações. A primeira oração, Marcelo se arrumou. E a segunda oração, e foi ao cinema. Então eu tenho duas orações distintas e que tem um termo, que é a conjunção, que está entre essas duas orações, estabelecendo assim uma ligação entre as duas orações. Mais um exemplo. Gosta de ler, mas odeia a escola. Então, esse mais aqui estabelece a relação entre a primeira oração, gosta de ler, e a segunda oração, odeia a escola. E temos um terceiro exemplo. Compramos verduras e frutas para que pudéssemos começar a dieta. Então, para que também relaciona duas orações. A primeira, compramos frutas e verduras, e a segunda, pudéssemos começar a dieta. Quais são as conjunções? São muitas, pessoal. A depender da classificação, da relação que ela estabelece, ela tem uma classificação correta. Por exemplo, na primeira oração, esse ir, nesse caso aí, em Marcelo se arrumou e foi ao cinema, é uma conjunção coordenada aditiva, porque adiciona uma ação sobre outra. Então, a depender da classificação, você consegue localizar a conjunção. Cada conjunção tem uma classificação. Mas temos alguns exemplos aqui, por exemplo, mais, e, porém, ou, logo, o portanto, que utiliza muito em redação na hora da conclusão, o todavia, o contudo, conforme, enquanto, como, porque, são muitos exemplos de conjunções, tá bom? Agora, quando a gente classifica a conjunção, nós classificamos em dois grupos. Tem a coordenativa e tem a subordinativa, ou seja, uma conjunção pode estabelecer uma relação de coordenação ou estabelecer uma relação de subordinação. Quando dizemos que a oração ela é coordenada, é porque ela liga duas orações que são independentes sintaticamente. O que quer dizer isso? Uma oração ser independente sintaticamente. Quer dizer que ela não precisa da outra para fazer sentido. Ela pode existir sozinha, que não terá nenhum impacto linguístico, não criará nenhuma confusão. Observe o exemplo 1. Ó. Marcelo se arrumou. Se eu tivesse um ponto aqui, essa oração estaria completa. Marcelo se arrumou. Pronto. Não precisa da outra oração, mas elas existem unidamente através de uma relação de coordenação. Aí eu tenho a segunda oração. Foi ao cinema. E para estabelecer essa relação de coordenação, eu utilizo uma conjunção. Então, essa aqui é uma conjunção coordenativa, de coordenação, porque estabelece relação entre orações independentes sintaticamente. Mas existe também as orações ou conjunções que são subordinativas, subordinadas. Conjunções subordinadas estabelecem relação entre orações dependentes, o oposto da coordenação. Coordenação, as orações são independentes. Na subordinação, elas são dependentes uma da outra. Essa dependência é sintática. Observe o exemplo 3. Compramos frutas e verduras. Ponto. Até aí está legal. Mas a segunda oração, fora do contexto, pudéssemos começar a dieta. Como assim pudéssemos começar a dieta? Isso aqui não é uma oração independente sintaticamente. Ela só passa a fazer sentido quando ela está relacionada a outra oração, que é a oração principal. Compramos frutas e verduras, ou compramos verduras e frutas para que pudéssemos começar a dieta. Então, pudéssemos começar a dieta só passa a ter sentido, ou seja, passa a existir sintaticamente quando
você percebe que ela está relacionada a uma outra oração através da conjunção, tá bom? E aí nós teremos também muitas classificações. Atividade para casa, página 57, 58, 59 e 60. Valeu, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp e até amanhã com a nossa aula de redação.